Gente, mais um dia no ar, né? Tá? Tô com um grande amigo aqui. Já entrevistei ele já em uma outra oportunidade, tá? E eu sou de uma família que a gente sempre discutiu política, futebol e religião. E eu sou de um país que fala-se que não se deve discutir política, nem futebol, nem reunião, né? Quase que a gente perde as Olimpíadas agora por não discutir futebol, né? Que bom, discutiram lá, reuniram, fizeram, a torcida brasileira se manifestou, né? E que bom que o Neymar resolveu jogar bola para o time. Isso é muito bom. Então eu estou com um grande amigo aqui hoje, que está começando uma empreitada. Ele sempre militou no setor público, privado, como professor e essas coisas todas, é um grande artista, né? Então ele vai se apresentar para vocês e eu quero emendar para você uma pergunta, tá? Você deixar para o nosso público, né? Se apresente. Beleza, Luiz Carlos, é um prazer estar novamente com você, que é um dos apresentadores e entrevistadores mais competentes, porque você sabe deixar todo mundo à vontade, né? Se você abre de uma maneira tranquila para as pessoas conversarem e dá tempo e respeita o entrevistador. Eu te respeito muito pelo seu trabalho na área da cultura e é um prazer e uma honra estar aqui com você. Eu sou Tadeu Martins, um escritor, produtor cultural, venho do Vale do Jequitinhonha, estou em Belo Horizonte há 43 anos. Trabalhei aqui 19 anos na iniciativa privada e 24 anos no setor público, né, sendo 6 no Estado e 18 na Prefeitura, né? No Estado, na Turminas, que era a empresa mineira de turismo, o órgão de turismo do Estado. E na Prefeitura eu tive na Cultura, no Cerimonial e Relações Públicas e na Belotur. Só na Belotur eu fiquei 12 anos, um ano como presidente e 11 anos como diretor de eventos. Então essa é uma cidade que não tem como não gostar. A gente chega do Vale do Jequitinhonha, né, vindo para cá estudar, querendo, né, naquela velha história, né, vencer na vida, e essa cidade nos recebe a todos com muito carinho, né? Belo Horizonte é uma mãe carinhosa e é uma madrasta mais carinhosa ainda, porque quantos filhos das mais diversas cidades de Minas e do Brasil e de outros países que aqui chegam, essa cidade recebe e adota. É uma mãe adotiva de primeira. Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, né? E é isso que a gente tem, essa vontade de continuar aqui e de retribuir, né, o muito que essa cidade já fez por todos nós. Por mim, Belo Horizonte fez muito. E meu sonho é poder retribuir, e na medida do possível, eu venho fazendo, em todo esse tempo aqui, alguma coisa para alegrar a vida do povo dessa cidade, na área de eventos, né? Promovemos aqui eventos maravilhosos na Turminas, na época da Belotur, na época da Cultura, na Prefeitura. Então, sempre promovendo eventos para alegrar a população dessa cidade. Então, isso resume um pouco a minha... Você sabe o tanto que eu amo o Vale, né? Minas Gerais, eu sou uma pessoa que conhece Minas Gerais praticamente tudo, então eu quero que você fale a sua cidade, senão o pessoal vai ficar bravo, né? Ah, sim. Porque ser do Vale é muito importante, né? Tem que falar a cidade, né? Sempre. Eu sou de Itaubim, que é uma cidade no coração do Vale do Jequitinhonha. Aliás, eu chamo de meu pedacinho do céu, né? Itaubim é uma terra que eu amo, né? Itaubim, eu tenho uma relação até hoje, estou fora de lá. Quer dizer, eu saí de Itaubim aos 5 anos de idade. Eu estou com 63, aí você vê quanto tempo fora, mas eu nunca passei 2 meses sem visitar a cidade. Que bom, né? Minha mãe mora lá, irmão, tem uma grande família. Pra você ter uma ideia, meu avô tinha 24 irmãos, o avô materno. Então é uma família que é imensa, né? E é toda lá de Itaubim. E a família paterna também muito grande, e as 2 famílias são de lá. Então eu tenho primos naquela cidade, assim, se falar que quase metade da população tem parentesco com a gente, não está errado. Isso, ali é um pedacinho do céu, é a terra que, né, Itaubim é um paraíso mesmo. Eu vou a cada 2 anos, né? 2 meses, desculpa, a cada 2 meses eu vou a Itaubim. Nunca na minha vida
apesar de longe muito tempo, eu passei 2 meses longe daquela cidade. Que bom, né? Diz que o bom filho a casa torna, né? Ô, Tadeu, eu queria começar, tá? Porque o Brasil anda muito pobre de pessoas que alçam o voo político. Nós estamos num momento de transição, num momento de aprendizado, e grandes homens que já passaram na nossa terra, como Juscelino, né? Tantos outros, né? Meu pai, quando era menino, ele foi secretário do PSB, ele conhecia todo mundo, Benedito Valadares, Alckmin, né? E independente de ser PSD ou o DN, né? Que eram também grandes políticos da nossa mineiridade, né? Eu quero te fazer uma pergunta. O que, a seu ver, define a vocação para a política e qual a importância dela para a escolha de um político? Eu acho que a vocação política ela se dá muito no dia a dia. Como que você vive com seus amigos, com a sua família, com seus colegas de escola, com seus professores. Aí você vai entendendo e vai ser um ser político. A partir do momento que você começa a dialogar, questionar, discutir, conversar sobre os mais diversos assuntos, ou seja, entendendo a política como essa coisa, né, que é o bem-estar da comunidade, que vem de polis, né, buscando o bem-estar de uma comunidade. Quando você começa a dialogar, é claro que você está sendo um ser político. E a política vem, a militância política partidária, aí eu acho que ela já vem de família, de escola. No meu caso, por exemplo, vem de família. Dos 2 lados da família, por exemplo, o meu avô paterno, Júlio Soares, foi vice-prefeito da cidade de Medina. Itaubim pertencia a Medina. O meu avô materno foi vice-prefeito, vereador e prefeito da cidade de Medina. Como prefeito da cidade de Medina, ele conseguiu emancipar Itaubim. E lá em Itaubim ele foi juiz de paz, vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito. O meu tio foi o primeiro prefeito eleito da cidade de Itaubim. A minha irmã foi vereadora em Itaubim. E eu tive primos, e tenho ainda primos vereadores em várias cidades do Vale, e primos que foram prefeitos, né, das cidades de Medina, Araçuaí, Jequitinhonha e Teófilo Otoni. Então é uma família que eu respirei desde muito menino, desde 5 anos de idade, eu respirei esse ar político aí, né? E venho, né, quando comecei a estudar, aos 12 anos eu já escrevia para o jornalzinho do colégio, sabe? E por aí começa essa militância, né? Eu venho desde muito cedo com esse aprendizado e sempre militei politicamente em defesa de causas que eu acreditava, né? Mais liberdade, no período da ditadura, militando no movimento estudantil aqui em Belo Horizonte. Nós criamos no Vale o Jornal Gerais, que foi um fio condutor de um processo de transformação que mudou um paradigma de uma região inteira. O Vale era Vale da Miséria, Vale da Fome, Vale do Macharré. Depois dos Gerais, que veio o Festival, né, que veio o encontro de entidades culturais da região, nós criamos cerca de 80 instituições, entre associações culturais, associações comunitárias, associações de classe, pedreiros, lavadeiras, donas de casa, artesãos, e sindicato de trabalhadores rurais, sindicato de artesãos, associação de artesãos. Quer dizer, esses grupos criados passaram a ter uma influência na vida política da cidade e provocou uma transformação. Esse movimento gerou artistas como Tadeu Franco, Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul, Rubim do Vale, e tantos outros, Gonzaga Medeiros, são muitos e muitos, centenas de artistas que vieram desse movimento, artesãos, artistas plásticos, Marina Jardim, uma talentosíssima artista plástica daquele vale, e escritores, e nas mais diversas áreas do fazer cultural, atores, atrizes, quer dizer, vem de toda uma militância. E isso nós fizemos também em Belo Horizonte, né? Uma militância nessa cidade. Então essa é como vem a vocação, né? Normalmente, eu sempre tive vocação para o serviço público. Sem dúvida. São 30 anos de experiência no serviço público, né?
Nos 3 níveis eu tive no serviço público na prefeitura, 20 anos, 2 na de Itaubim, 18 na de Belo Horizonte, 20 anos na prefeitura, 6 no estado e 5 no federal. Né? Federal eu fui concursado dos Correios, foi o meu primeiro emprego, né? Eu fiquei nos Correios 5 anos, então eu sempre tive vocação. Muita gente confunde. O servidor público, tem gente que prega e fala que eu acho um crime, uma coisa deselegante, fala, funcionário público não faz nada. Olha, eu sei o tanto que a gente trabalha quando a gente tem essa vocação. Né? Tem uma amiga nossa comum, né, que trabalhou conosco na Belotur, foi, portanto, servidora pública, Marina Mazzoni, que não tinha tempo, ela trabalhava comigo, a gente ficava, às vezes, com a equipe nossa lá. Quantas vezes nós já trabalhávamos durante a semana até 10, 11 da noite, e de manhã estava lá bem cedo, e sextas à noite, sábado durante o dia inteiro, domingo o dia inteiro com eventos, e voltava na segunda cedo e trabalhava assim de segunda a segunda. E outra coisa, quando tem essa vocação, você não cansa. Gosta do que faz, aí você não cansa. Mas, de modo geral, os servidores públicos trabalham muito. Os políticos são servidores públicos, mas eles cometem um engano. Né? Eles acham, a partir do momento que são eleitos, que eles são donos. O que é o prefeito? O prefeito é o servidor público número 1. Ele não foi contratado por concurso, né? Ou ele não foi colocado lá como um cargo de confiança, indicado. Ele foi eleito, ou seja, a população o escolheu como funcionário número 1. Aí ele tranca a prefeitura, fica lá dentro encastelado e passa a não receber ninguém, a ter uma visão equivocada sobre a cidade. Ele se considera o dono da cidade, ele é o dono. Então essa visão equivocada dos políticos é que está errada. O vereador faz campanha, né, percorrendo bairros, visitando as pessoas, e quando se elege não conversa com ninguém, só volta a ter um diálogo maior no ano da reeleição, porque aí ele passa a desorientar. Eu acho que essa é a formação política, sabe? E o que faz um político é isso, é esse dia a dia. E, sobretudo, uma coisa, capacidade de indignação. Você tem que se indignar com a injustiça, você tem que ser capaz de se indignar com as coisas feias que você vê na cidade. Você vê Belo Horizonte, hoje é a capital mais escura do país. De todas as capitais, Belo Horizonte é a cidade mais escura. Eu fico indignado com isso. Uma das maiores servidoras de eletricidade, que é a CEMIG. Que está aqui, e a cidade é escura. Compara Belo Horizonte com Maceió, compara Belo Horizonte com Recife, com Brasília, com São Paulo, com Rio, Goiânia, Vitória. Você vai ver que Belo Horizonte passa no centro de Belo Horizonte à noite, na Avenida Afonso Pena, que é a principal avenida da cidade, a principal artéria. É escura. Belo Horizonte está uma cidade sem brilho, sem luz, está faltando. Foi uma cidade planejada, muito bem planejada para a época, e é a cidade que mais falta planejamento. Aqui nada está sendo feito com planejamento, é a toque de caixa. Um dá um palpite aqui, vamos nessa direção, outro dá palpita dali, mudando para o lado de cá. Então essa cidade está perdida, cara, está faltando liderança. E é o que a gente quer, sabe? É que essa cidade eleja um bom prefeito. Eu apoio hoje o Luiz Tibé, porque é um jovem e ele está tendo uma visão muito interessante da cidade. É jovem, ele está querendo uma cidade diferente, nova, pulsante, né? Ele fala, inclusive, dessa questão da iluminação. E na Câmara, eu como candidato, o que a gente pensa é isso, é melhorar a vida dessa cidade, é fazer o trem voltar aos trilhos, é fazer essa cidade ser alegre como era. Belo Horizonte era a melhor capital do país para se viver, chegou a ser considerada a melhor capital da América Latina para se viver, e hoje é uma cidade triste, recordista de consumo de remédio antidepressivo. Por aí incrível, né? Você vê que... Então quer dizer que essa escolha sua por ser vereador de Belo Horizonte, a gente fala mais disso, porque eu comecei a achar interessante, porque eu penso assim, né? Depois de ser aluno do professor Marcelo Laterza, depois de estudar no Colégio Municipal com o professor Guilherme Azevedo Lage, né? A gente tem uma percepção política muito interessante. Meu pai, que sempre uma formação humanista, né, que diferencia. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né?
essa escolha sua, porque você poderia estar voltando para Itaobim, ser eleito lá prefeito, vereador, você que é um cidadão do mundo, você conhece o Brasil todo, né? Conhece Minas Gerais todo, né? Fazendo eventos, fazendo trabalhos, né? Por que, a partir disso tudo que você falou, eu queria que você firmasse mais isso? Por que a escolha de Belo Horizonte? Né? Porque eu disse antes, né? Eu estou aqui há 43 anos, eu vivo e respiro a vida dessa cidade há 43 anos. E sempre fui um participante ativo da vida da cidade, né? Nesses lugares onde eu pude trabalhar, como eu disse aqui, não só na prefeitura, mas no Estado, na iniciativa privada, eu sempre promovi coisas em Belo Horizonte. Nas mais diversas regiões, eu promovi eventos nas 9 regionais de Belo Horizonte. Se for contar em número de bairros, passa de 80, 100 bairros onde eu já promovi eventos na cidade. Em praças, ruas, parques, avenidas, teatros, auditórios, sabe? E colégios, né? Auditório de colégio, quadras esportivas, quer dizer, eventos que levavam o povo a se alegrarem, a se emocionarem, né? Eventos de música, de palestras, de literatura, de teatro, de dança, eventos que levavam a alegria, né? Emoção e a pensar, a refletir sobre a vida. Então, Belo Horizonte, para mim, é isso. Por isso que eu escolhi. Eu acho que está na hora, eu vejo que a Câmara de Belo Horizonte ela está equivocada, né? Hoje nós temos mais despachantes do que vereadores lá dentro. Hoje, a grande preocupação dos vereadores é só com o próprio umbigo, é com o processo de reeleição. O dia que entra, ele já está trabalhando nos 4 anos para se reeleger, dá título de cidadão honorário, muda nome de rua, faz homenagem, dá medalha de honra ao mérito para muita gente, porque aí vai conquistando alguns votos, e legislar e trabalhar propondo ações, sugestões, projetos para melhorar a qualidade de vida na cidade, isso é muito pouco. São poucos os vereadores que têm esse papel. Eu concordo com você, para mim isso é uma tristeza, né? Muito grande, né? Isso é um insucesso para nós, né? Agora nas Olimpíadas, se a gente não tivesse uma polícia brasileira treinada do jeito que ela é, bem treinada, nós não tivéssemos as Forças Armadas bem treinadas, o nadador dos Estados Unidos tinha melado a nossa história toda falando que foi assaltado no Rio de Janeiro. Que propaganda ruim que ele fez, né? Que bom que tinha homens lá à altura. Eu sou totalmente apartidário, mas eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Então, se você é responsável pela segurança, você tem que botar a segurança. Se você é responsável pela educação, você tem que colocar a educação, né? E eu gosto de conversar com você, não é de hoje, né? Eu já acompanho seu trabalho, na Pelotur, né? Os eventos, o Arraial de Belu, né? O Carnaval Popular, tanta coisa maravilhosa que você já fez, né? A Marina hoje que está nos assistindo aqui, né? Que é uma grande amiga nossa, né? Que você já elogiou a Marina, né? No BH100, né? A importância suas, né? Então eu queria, Tadeu, que você falasse um pouquinho, tá? Porque eu acho que a coisa mais borrada para a nossa cidade é a imagem da nossa cidade. Né? A nossa cidade ela é desconhecida pelos nossos filhos, ela é desconhecida pelos alunos da nossa escola, os universitários eu não vou nem falar, né? E essa cidade que é mãe e madrasta. Né? Então eu queria, isso aqui foi até a Marina que sugeriu na pauta, né? Eu queria que você falasse o que você vai fazer pela imagem, tá? E a requalificação dessa nossa cidade, que eu acho que é a coisa mais sofrida nossa no momento, né? Mais desacreditada. Infelizmente é verdade. Belo Horizonte foi uma cidade pulsante e eu acho que nos últimos 10 anos Belo Horizonte caiu muito e tem caído muito, sabe? Se por um lado você tem aí mas teve muita obra, nem tanto. O que tem de considerável nos 10 anos aí? O MOVE não teve ampliação de metrô, não teve uma evolução na mobilidade urbana, a segurança caiu assustadoramente, caiu a saúde assustadoramente. Aliás, saúde é uma coisa que até eu nem falo que caiu, porque saúde aqui nem tem. Porque o trabalho de saúde dos órgãos públicos, nós não temos Secretaria de Saúde, tem Secretaria de Doença.
Quer dizer, trabalha aquela quantidade de gente para cuidar de doença do povo quando adoece. Mas saúde não é isso não, senhor. Eu lá na Belotur já tentava conversar com o pessoal da Secretaria de Saúde. Não dá para pensar saúde separado de esporte, de cultura e de educação. Não tem, isso aqui é saúde. Saúde é cultura, educação, esporte e... Cultura, educação, esporte e saúde. Porque aí você vai continuar fazendo uma secretaria de doença. É cuidar quando a zika chega, é cuidar quando chega, mas é melhor trabalhar para não chegar, né? Você pensa bem, quanto que se gasta para criar mais hospitais, para manter uma quantidade de médico, para manter uma quantidade de enfermeiro, para construir postos de saúde e não investe no saneamento básico, que é o que provoca a maior parte das doenças que o povo vai para o hospital, que você vai precisar de médico, estrutura, hospital. Era muito mais barato cuidar ali do saneamento básico, é o maior investimento na saúde. Quando você cuida numa escola, de ensinar as pessoas a ter cuidado de higiene, como que deve trabalhar água para beber, como é que deve cuidar. E a prefeitura tem esse carinho. Cuidar de cidadão, nós não somos números. A cidade é feita por gente que sonha, que tem vontades, que tem sonhos, quer vencer, quer crescer na vida, quer ser alguém, quer ser cidadão de fato, ter uma vida ativa. Então a Prefeitura de Belo Horizonte não tem possibilitado isso. Ficou uma coisa trancada. Você tem um prefeito ditador trancado, um bunker ali, que ele é o dono da cidade e ele tenta colocar quem ele quer. Pimentel fez isso, né? Quando colocou Lacerda. Lacerda tenta andar pelo mesmo caminho, ninguém ouve. Eu acho que está precisando de gente que saiba ouvir. Então, essa é uma das vontades na cidade para mudar essa imagem. E mudar a imagem de Belo Horizonte também vem em muitas coisas. Por exemplo, um sonho meu de muitos anos, não existe similar no Brasil e eu não conheço em nenhum lugar do mundo. O Parlamento Metropolitano. Existe hoje uma associação de prefeitos da região metropolitana, mas não funciona, os prefeitos não vão. Tem prefeito que manda um funcionário lá, coitado, sem qualquer poder de decisão, vai lá representá-lo. Vai, ouve o que aconteceu e me conta. Contou, pronto, ficou por isso mesmo. Não, eu acho que, veja bem, Belo Horizonte, não dá para pensar Belo Horizonte sem pensar na integração de Belo Horizonte com a região metropolitana. Belo Horizonte resolve o problema de doença, não vou dizer de saúde não, resolve o problema de doença das outras cidades, resolve o problema de comércio, porque eles vêm comprar aqui, deixa dinheiro em Belo Horizonte, educação, e por outro lado, essas cidades, pega aí Ibirité, Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, elas resolvem uma grande parte dos problemas de habitação de Belo Horizonte. Você já pensou se não tivesse essas cidades, como é que seria as pessoas que trabalham em Belo Horizonte? Não conseguem morar aqui, porque o território está ocupado, é muito caro, né? Hoje, se construir em Belo Horizonte, comprar uma casa, antigamente podia sonhar. Hoje é dificílimo. Aí as pessoas vão morar nessas cidades e trabalhar aqui, enriquecer Belo Horizonte, morando nessas cidades. Então é inadmissível você pensar em Belo Horizonte isolado. Não tem jeito. Então você acredita Belo Horizonte é o centro de uma região. Uma pessoa que mora em Neves está totalmente ligada a nós, politicamente, socialmente, culturalmente. Nós temos que fazer, então, a proposta que eu tenho, que eu digo que não vi similar no Brasil, é criar um parlamento metropolitano. Não é gastar mais recursos. Cada cidade indica um vereador, cada Câmara elege, escolhe um vereador, e com esses vereadores, um de cada cidade, reunindo 2 vezes por mês, nós vamos discutir os problemas comuns, né, de transporte, segurança, habitação, saneamento, educação, cultura, porque tem que ser, não dá para desintegrar mais. Então essa é uma das coisas para melhorar a imagem de Belo Horizonte. Quanto a melhorar a imagem de Belo Horizonte? Belo Horizonte, você falou muito bem, você usou com muita qualidade o negócio, está sendo uma cidade desconhecida dos próprios belo-horizontinos. Eu lembro da preocupação que nós tivemos quando trabalhamos logo no começo do governo Patrus, do governo Célio, e a Marina, que está presente, né, está assistindo, ela foi peça importantíssima nesse trabalho. Nós começamos um projeto de conhecimento em primeiro lugar. Vamos fazer com que essa cidade se conheça.
Porque quem conhece, gosta. Então vamos fazer o povo conhecer para gostar. E trabalhamos em todas as escolas dessa cidade, junto com a Secretaria de Educação. A Belotur trabalhou com escolas do município, do estado, particulares, levando informações sobre Belo Horizonte, falando dos parques, dos locais bonitos, do mercado central, dos teatros, da programação que era gratuita na cidade, o que tinha de programação cultural gratuita, e isso nós trabalhamos na cidade inteira. Foram 4 anos fazendo esse trabalho. E, paralelamente, nós começamos a trabalhar a segunda etapa, que era a campanha de amorização. Conhecer para gostar. Então agora vamos fazer gostar. Pegamos artistas que iam para a televisão dar depoimento sobre Belo Horizonte. Eu amo Belo Horizonte por isso, por isso. Amo Belo Horizonte radicalmente. Aí já foi bem depois. Mas aí pegava um artista, ia na Praça do Papa, filmava ali, passava na televisão, o cara falando bem de Belo Horizonte, o outro gravava na Pampulha, o outro gravava dentro do mercado, o outro gravava lá na Savassi, o outro gravava no Pirulito da Praça 7, e você estava mostrando a cidade, porque aí essa campanha de gostar, o pessoal já estava conhecendo, essa de amorizar, de um amor pela cidade, ela já começou a estender para além das fronteiras. Não tem mais sentido você pensar Belo Horizonte desgarrada da região metropolitana e desgarrada do estado. Belo Horizonte é a capital de todos os mineiros. Então é preciso fazer um trabalho de integrar Belo Horizonte com os 852 municípios de Minas, o que não tem. Nós queremos fazer, batalhando na Câmara para que a Prefeitura faça, porque isso é papel dela, e aí a gente busca recurso e a Câmara pode ajudar nisso, o vereador pode e deve ajudar nisso, tentar criar o Dia de Belo Horizonte em todas as cidades de Minas, para mostrar Belo Horizonte para os mineiros, que aqui é a capital de todos os mineiros, sabe? E esse entusiasmo é para fazer Belo Horizonte como capital. O Célio de Castro tinha esse sonho, ele falava muito comigo, nós vamos fazer de Belo Horizonte a capital nacional da cultura. Publicou isso em vários lugares, ele tinha esse sonho. E nós fomos, né? Fomos a vida inteira. De Belo Horizonte foi uma verdadeira ebulição e efervescência cultural. E morreu. Os últimos 10 anos, Belo Horizonte foi cidade caranguejo. Ela andou para trás nos últimos 10 anos. Né? E nós não podemos deixar isso acontecer. Então esse é o sonho. Eu falei aqui de algumas coisas, quer ver outras? Os índices da cidade, eu falei de consumo de medicamento antidepressivo, mas pensa outro. Belo Horizonte, hoje, tem uma situação tão complicada, ela não cuida das suas mulheres. Pensa bem, mais da metade da população de Belo Horizonte é formada por mulheres. Mais da metade do eleitorado de Belo Horizonte são mulheres. E, no entanto, a cidade não tem um programa especial. Você quer ver a desatenção, Luiz, que deixa triste? Pensa uma mãe, quantas são as mães, e às vezes até o pai, que também faz esse papel, que sai para a rua com a criança de colo. Né? Precisa ir ao centro, ir a um hospital, ir a um banco, resolver alguma coisa e tem que sair com a criança no colo. Você vê constantemente nas ruas de Belo Horizonte. Essas mulheres, cara, não tem um lugar na cidade para trocar fralda, para dar um banho, para aquecer uma mamadeira. Eu defendo e sempre defendi a criação de um espaço maternal, vamos chamar assim, que é um espaço para a mãe ou para o pai que está trazendo uma criancinha de colo, está com a fralda suja, anda com a criança, não tem um lugar, às vezes é o próprio pai, um lugar para sentar, para relaxar um pouco, que tem um jeitinho de esquentar uma mamadeira, que tem um jeito de lavar a criança, de trocar a fralda, de ir ao banheiro. Esse espaço maternal, numa cidade que é a terceira capital do país, é necessário demais, cara, e isso eu defendo, sempre defendi, sempre quis, eu nunca consegui. Como vereador, eu vou ter peso para tentar conseguir isso. Isso é uma necessidade, né, de Belo Horizonte. Outra coisa que não podem muito divulgar e nem a imprensa fala muito, mas o índice de suicídio em Belo Horizonte é muito grande, cara, é muito alto, essa cidade está triste. Drummond falou triste Horizonte, ela recuperou a sua alegria, a sua tenacidade, a sua capacidade de viver, a sua alegria. E agora, cara, nos últimos 10 anos, eu chamo Belo Horizonte de cidade caranguejo. Belo Horizonte caiu, olha o semblante das pessoas na rua. Aí fala, mas é porque o panorama econômico mudou. Não, não é só isso. Não é isso. O que mudou foi
o afeto da administração pública com o povo. E o planejamento. E o planejamento. Não tem jeito de fazer as coisas a toque de caixa. Um pede aqui, você vai. Quando não tem planejamento, você vai fazer na medida que as coisas picam. Fogo, né? Estourou aqui, vamos fazer ali. Estourou ali, vamos fazer lá. Não tem planejamento. O Sérgio Castro criou uma comissão para pensar os próximos 100 anos de Belo Horizonte. Olha só que cara que tinha uma visão para frente. Só. Tem gente que acha que a experiência... Né? O Pedro Nava falou com muita característica que essas pessoas que ficam assim falando só da experiência, né? A experiência, né? É nada mais do que um carro que está andando numa noite escura, ladeira abaixo, com farol atrás, só ilumina o que já passou. Sua experiência é só o que já passou, você tem que inovar, demais, né? você tem que enxergar as coisas, é do que está acontecendo, a cidade está remodelando. É um carnaval participativo hoje, que é aquilo que nós tentamos criar, você participou muito desse processo. Com certeza. Quando nós chegamos à prefeitura, Belo Horizonte tinha 2 bandas, Banda Santa e Banda Mole. Nós conversamos com o prefeito, na época, o Patrus, criamos o carnaval para pular, falamos, não, nós temos que investir em bandas, blocos, bandas, esse é o caminho de Belo Horizonte, é um carnaval irreverente, participativo, é isso que o povo quer. Então começamos a incentivar. Quando o Patrus saiu, tinha 18. Sérgio voltou, ficou 6 anos, quando o Sérgio saiu, depois de 6 anos, Belo Horizonte já tinha umas 30. Hoje tem 150. Só que muita gente hoje quer ser pai da ideia, e fala, não, mas isso começou, foi no governo do Lacerda. Não, isso começou lá de 93, quando a prefeitura começou a incentivar a criação dessas bandas. As outras coisas, você viu isso. Não é falta de dinheiro, não, é falta de planejamento e falta de integração do poder público. Aí poder público é, cara, entendido o executivo e o legislativo, a prefeitura e a Câmara. Falta essa integração para fazer ressurgir a alegria desse povo, uma elevação da autoestima. Eu gosto de trabalhar com a alegria do povo, porque alegria é coisa séria. É coisa séria. Os cariocas falam assim, a minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela, fez um desenlace fascinante, o maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Reticências, né? Eu quero deixar um desafio, está fechando o nosso horário. Eu quero marcar com você semana que vem, você voltar aqui. Eu, como engenheiro e instrutor na área de planejamento estratégico, tático, operacional e contingencial, eu quero conversar com você, tá? Porque eu acredito que os nossos políticos, como diz a minha irmã, estão precisando de aprender uma ferramenta chamada PCP, né, que é Planejamento, Programação e Controle da Produção. E eu quero lançar um desafio no ar aqui. Um dia eu perguntei para mim, voltei, fiz CPOR em Belo Horizonte, servi exército na Bahia, em Salvador, e fui na concha acústica Castro Alves. Falei, Belo Horizonte não tem nenhuma concha acústica. Aí eu descobri que o Teatro Francisco Nunes é uma concha acústica. E conhecendo a minha amiga Marina, eu descobri que o pai dela criou no Parque Marcos Mazzoni, na Cidade Nova, uma concha acústica, pronta para ter show e evento o ano inteiro. E até hoje nada foi feito. Um tempo atrás quase colocaram lá um Serzan lá no lugar lá, que se a Marina não cria Foi muita luta. um rebu lá tinha virado lugar de tratamento de doença. Tá? Eu sou um dançarino profissional de muitos anos, né? A minha especialidade é dança de salão, sou de família que construiu o Elite. O Elite, da noite para o dia, some de Belo Horizonte. Ele está lá abandonado no local, não se faz nada, né? Fala-se aqui de conservação de patrimônio histórico, de não sei o que, de revitalização, e nós não temos lugar para dançar em Belo Horizonte. Né? Eu sou da dança, né? Também nós não temos lugar para cantar. Né? Porque você vai alugar um teatro em Belo Horizonte, é inviável. Né? Então, eu queria te trazer aqui no próximo encontro, se você topar, tá? PCP, Planejamento e Controle da Produção Política, de uma Câmara de Vereadores, tá? Que realmente vai fazer pela sua cidade.
Eu acredito que Paris não é a cidade luz do mundo à toa. Né? Ela recebia Martha Graham, recebeu um dançarino, os brasileiros não sabem disso. Recebeu um dançarino, que era um dentista baiano, que era um dos maiores dançarinos do final do século XIX. Paris levou ele para lá para ele dar aula de dança lá, você acredita? Levava umas músicas nossas aqui, dos nossos compositores. Então eu queria, se você topar, o desafio é PCP, planejamento, tá? Programação e controle da nossa produção política, tá? E cultural na Câmara dos Vereadores. Você topa? Topo, tá? Desafio topado. Agora, uma coisa que eu quero dizer, quando a gente fala aqui, eu digo que assim, pode parecer prepotência, mas não, você vai aprendendo com a vida, e eu tive bons professores. Eu tive bons professores em Belo Horizonte, né? E boas professoras. Eu acho que a Marina, por exemplo, foi uma dessas pessoas que até hoje a gente tem uma amizade e um respeito mútuo, profissional muito grande. A Ângela Bering, que tem muito tempo que eu não a vejo, mas trabalhou comigo na Turminas, foi uma pessoa que assim, teve com a gente uma ligação muito forte, né? O professor Bonifácio Teixeira, que é da PUC, o professor foi superintendente, Bonifácio foi superintendente de turismo de Minas Gerais. Eu trabalhei com ele há alguns anos dentro de uma sala, e o que eu aprendi com ele no Tá no Gibi, Clementino Dotti, Antônio Faria Lopes, meu guru, um cara que eu aprendi de política, assim, de humanidade, um cara que eu tiro o chapéu e a cabeça, se for preciso, por ele, porque é um cara dos mais interessantes, humanista no pleno sentido da palavra, um cara com um coração maior que o peito e que sabe como ninguém ver e ouvir a comunidade. Apolo Eringer Lisboa, companheiro de andança, militância política, também com ele aprendi muito. Professor Tarcísio. Então, Sérgio de Castro, eu já ia chegar aí, professor Tarcísio Ferreira, que foram 3 anos ali na Belotur e mais um tanto depois como amigos, como sempre eu procurava para bater papo. E essa cidade, essas pessoas, conviver com a pessoa certa. Eu agradeço muito a Deus por ter convivido com essas pessoas. Tudo que eu sei, eu aprendi na vida, nas escolas, é claro, mas a gente diz que conhecimento você aprende nas escolas, mas sabedoria você aprende com a vida, tendo a oportunidade de conviver com esses mestres, que todos que eu citei aqui foram grandes mestres na minha vida. Com um pouco de cada um, a gente construiu, não é que eu seja um sábio, mas uma visão melhor. Marina fala com muita propriedade que Belo Horizonte precisa de um novo olhar. E é isso, Belo Horizonte precisa de um novo olhar. Essa cidade é linda, maravilhosa e tem que recuperar esses 10 anos perdidos em que Belo Horizonte virou cidade caranguejo, só andou para trás. Precisamos resgatar a alegria, precisamos fazer esse povo ter fé, gostar, amar, conhecer essa cidade, seus valores, seus mitos, suas lendas, suas ruas, seus bairros, suas praças, seus parques, seu povo, suas aspirações, suas potencialidades. Isso é que é importante, porque é assim que você faz esse povo gostar e Belo Horizonte vai ser de novo uma cidade alegre. Né? Para nós, a alegria é coisa séria. Ela vai ser um belo horizonte. Um belo horizonte. A ser visto. Tadeu, eu quero deixar um abraço para você, quero deixar um abraço para o Vanderlei, para a Marina que está aqui. A Marina trabalha com a gente direto, né? A Marina hoje é a pessoa mais preparada, ela e você, na minha opinião, para falar dessa Belo Horizonte. Né? Então, semana que vem eu quero conversar com você sobre planejamento, programação e controle da produção política de uma Câmara de Vereadores. Tá? E nós já vamos movimentar com a Marina, contar os feitos da cidade de Belo Horizonte. Beleza. Aqui tudo você fala. Você lembra do esporte, você lembra do Aleonésia, você lembra do handball, você lembra do professor Tarcísio, do professor Afonso. Aí você vai na seleção brasileira, são tantos jogadores, aí você pega o Lucarelli, mas onde apareceu esse rapaz? Numa escola lá de Contagem.
Então, quer dizer, nós temos que voltar. Então, eu queria te deixar um abraço no ar. Eu que agradeço. Te agradecer demais, cara. Muito obrigado. Agradecer a presença do E Marcelo. a todos vocês, ao Marcelo, da equipe, muito obrigado. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, eu quero ser vereador e eu tenho uma convicção que eu vou trabalhar por Belo Horizonte, mas trabalhando com o coração. Política com P maiúsculo. P de povo, prazer, poesia e paixão. Eu vou trazer uma definição do professor Martim Claret. Política é fazer o que dá para ser feito. Essa é a definição dele. Só que quando eu li, eu achei que ele deu a mesma risadinha que eu dei agora. Né? Política é o compromisso de fazer tudo que pode ser feito. E nós ficamos fazendo só um pouquinho. Né? Então, um beijo no coração de todos. Um abraço para o Fabiano, nosso produtor. E até o nosso próximo encontro.